Grande Átila, seja bem-vindo. Grande Wilton Daer, seja bem-vindo. Cláudia, seja bem-vinda. Doutora Liane Bastos, Olá, boa noite. boa noite. Seja bem-vinda ao Obri- Diálogo Aberto. Obrigada. É uma honra grande ter você aqui no Diálogo Aberto, doutora Liane. Obrigada, é um prazer poder contribuir. Eu agradeço o convite, né? É muito importante a gente, nesse momento, poder levar a todo mundo uma palavra aí de acolhimento, de aconchego, de direcionamento. E aqui estou eu, disponível. Com certeza. Doutora Liane, eu vou aqui inicialmente, enquanto os amigos, as amigas vão entrando aí, Uhum, Stephanie, seja bem-vinda, Stephanie. Eu vou ler aqui uma biografia sua resumida que nós temos aqui, tá, por favor? tá bom. Doutora Liane Bastos, psicóloga de formação, inscrita no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, possui o título de psicoterapeuta humanista fenomenológica, de mestre em psicologia e de especialista em neuropsicologia, em psicologia da saúde voltada para neurologia e neurocirurgia, pela Universidade Federal de São Paulo, e em reabilitação em neuropsicológica, pela Universidade de São Paulo. Doutora Liane atende em São Paulo e no Ceará, né? Atualmente trabalha no Ceará um estudo pouco utilizado, o tratamento através do neurofeedback, estudo não invasivo que atua na análise das atividades cerebrais. Maior entendimento sobre as causas de ansiedade, depressão, autismo, transtorno de atenção e hiperatividade, entre outros. Então, doutora Liane Bastos, doutora Liane, num momento como este, né, que nós estamos vivendo, né, que as Uhum. pessoas, muitas delas, a grande maioria, né, não está, muitas delas não está nem entendendo o que é que está acontecendo, sabe? É algo assim tão Uhum, inesperado, né? Uma pandemia, é isso. né? Uhum, Uma situação que não se pode dar um abraço, uma situação que não se pode um cumprimento, não é? Então isso aí, uhum, às vezes realmente para você entender, como diz o outro, assim, numa linguagem mais simples, né? Para cair a uhum, ficha, realmente, eu me lembro que no início dessa pandemia, eu conversando com alguns amigos, eles, rapaz, Rodrigo, parece que eu estou vivendo um filme, parece que eu estou vivendo, parece que não é vida uhum, real, né? isso mesmo, né? Então, aí eu queria, assim, inicialmente, ouvir assim, uma introdução aí da senhora, como é que a senhora tá enxergando esse momento? É muito gratificante poder falar. Pode chamar de você, né? Tá bom. Somos novos aqui. É, E aí, assim, né? Quando a gente pensa, nós já estamos com mais de 50 dias aí de isolamento social. As primeiras semanas, né? As primeiras 2 semanas, que é essa aí que você se pegou
pensando, né, que parece um filme, é esse momento aí de surpresa, né? Fomos todos pegos no imprevisível, de surpresa, interrompeu-se tudo, né? Nada, não foi planejado interromper, parar, né? Então a gente parou tudo do jeito que estava, né? Não é como uma viagem que a gente se programa, não é como, né? É um momento que às vezes a gente tem aí um planejamento, mas foi um momento muito imprevisível. Então as 2 primeiras semanas foram semanas de adaptação, Rodrigo. Foram semanas em que a gente acordou todo dia meio que sem saber como lidar com as tarefas daquele dia, com as reuniões, com as coisas de casa, com os filhos. Então, passar dessas 2 primeiras semanas, desse susto aí que a gente levou e que a gente entendeu que a gente precisava ficar mesmo em isolamento social e que nós vamos ficar ainda por algum tempo, vem aí essa coisa do sentido, né? Assim, vem aí as possibilidades, então, de depressão, né? Porque a nossa vida, ela é movida pelo sentido e pelos planos que a gente tem para o presente e para o futuro. Nós fazemos planos e temos significados que nós damos à nossa vida familiar, à vida pessoal, à vida profissional, né? Eu tenho pacientes que me falam, mas eu estava planejando emagrecer, estava indo tão bem, eu almejava em julho, tá assim, assado, né? Quer dizer, planos até mesmo com a imagem corporal, né? Pensando aí. Então, planos de um curso fora, no exterior, uma outra paciente que ia fazer, se programou por 2 anos, pagou com antecedência, né? Quer dizer, então, isso mexeu com muitos planejamentos de plano, com muitas coisas que iam acontecer, que fazem sentido para a nossa vida, para o nosso projeto de vida, né? Para aquilo que a gente estabeleceu como missão de mundo e aquilo que a gente achou que tinha a ver com a gente. E a grande questão é que nós estamos num momento que nós não podemos fazer planos, né? Dar continuidade a esses planos. Então, quando que eu vou fazer esse curso, né? Então, quando que eu vou viajar com a minha família? Então, quer dizer, a retomada desses planos ainda não pode ser prevista, entendeu? E aí a gente está falando de empresário que tem as metas para o seu negócio, gente que abre franquia, gente que estava abrindo outra filial, quer dizer, a gente está num momento tão imprevisível que ainda não é possível fazer planos. E é aí onde entra a possibilidade da pressão, né? A não possibilidade de fazer planos, né? Assim, essa paralisação aí desse imprevisível que nos foi imposta, né? Ela pode tornar pessoas mais suscetíveis à depressão ou piorar a depressão de alguns pacientes. Então, nesse sentido que a gente vem percebendo muitos casos piorando de paciente, há muita gente entrando aí em crises depressivas quando não tinha. O isolamento social, né, é algo que mexe muito com as pessoas, principalmente o brasileiro, que é um povo muito afetuoso, né, e pegajoso, que a gente diz. A linguagem corporal e a possibilidade da troca de afeto físico, né, a gente não se fala só com uma mão, né, a gente dá 2 beijinhos e dá um abraço, quer dizer, nós somos um povo muito caloroso. Então, eu acredito sim que nós, como povo, temos sofrido mais em certos aspectos aí desse isolamento social do que outras culturas, né? Isso faz parte, está incorporado na gente, né? A possibilidade de se encontrar, de poder dar um abraço, de poder aliviar ali com os amigos, que por mais que a tecnologia nos una, ela ainda não alcança, né, muitos dos sentidos que a gente só consegue passar, que é o ao vivo, né, que é estando junto mesmo, presente. Então, esse momento é um momento realmente para piora de muitos quadros de depressão, né, por causa desse sentido de vida e desse replanejamento, desses planos, do significado que a gente vem dando a tudo que a gente já fez na vida e é o que a gente quer dar continuidade, porque não existe uma previsibilidade, não existe ainda a possibilidade da gente fazer planos. As pessoas estão começando a entender que quando esse isolamento social melhorar, né, porque eu acho que ele não vai acabar assim de uma vez, né,
nós não vamos voltar ao ponto que nós estávamos antes, né? Nós vamos começar do isolamento social, né? E das consequências que o isolamento social nos trouxe. Então, aquele momento lá atrás já não existe. Nem para as empresas, nem para os consultórios, nem para os jornais, né? Nós estamos passando por uma grande revolução aí, em todas as áreas, né, que estamos inseridos. Então, isso tudo também provoca muita angústia, porque o ser humano gosta daquilo que é conhecido. O ser humano gosta daquilo que pode ser previsto, organizado, planejado, considerado. Ele gosta de ter plano A e plano B. E quando ele não tem, né, ele se vê meio sem impossibilidade de olhar para frente, né, e saber o que está vindo, isso causa angústia, né? É meio que uma sensação de não ter visão, né? De estar cego para o que está acontecendo. Então, mais um ponto aí de angústia que a gente tem recebido bastante, né? Nas consultas online, nos atendimentos. Doutora Liane, dizer aqui para os seguidores e as seguidoras que quiserem enviar perguntas, pode enviar aqui. Já chegou aqui a primeira pergunta, do Átila Peixoto. Obrigado ao comentário aí do doutor Fábio Timbó, muito obrigado, advogado. O Átila Peixoto pergunta: doutora Liane, conheço uma pessoa, mulher de idade, 65 anos, teve problemas na vida conjugal e hoje, quando bebe, fica transtornada. E no outro dia é como se nada tivesse acontecido. A senhora pode explicar isso? Vamos lá, né? Os problemas nos relacionamentos, né? Quando a gente se vê nesse momento de isolamento social, a gente é forçado a ficar mais tempo em casa, e ficar mais tempo em casa é forçado também a passar mais tempo em convívio com as pessoas da família, né? Então, esse problema de conjugal que ela teve, talvez já tenha, né, há um pouco mais de tempo do que o isolamento social, pode ter se exacerbado nesse momento de pandemia, sim, né? Porque todo mundo está precisando se readaptar aos seus papéis dentro de casa, com o trabalho, com família, e tendo que lidar com essa angústia que paira aí de morte, né? Uma angústia que nos ameaça matar o tempo inteiro. Ela está o tempo todo nos ameaçando matar, né? Assim, eu não posso usar o elevador, eu estou sendo ameaçada de vida, né? Porque o elevador é um lugar que a gente pega muito. Vou no supermercado, tenho que usar máscara. É o tempo todo lembrando pra gente de que a morte está aí, né? E aí, então, isso, por mais que a gente diga que não estou preocupado, isso é mais do que uma preocupação consciente. Isso habita, né, o nosso corpo, a nossa cultura. Isso entra dentro da gente, certo? Essa angústia. Então, muitas vezes a gente vê pessoas utilizando a bebida e mesmo a droga ou o cigarro como uma forma, né, de diminuir essa angústia, né? Porque são aí recursos, substâncias tóxicas que nos ajudam, tá? A aliviar, então, o álcool aí, né? Ele ajuda aí a dar uma excitada no sistema nervoso central, dá uma relaxada, depois ele tem um efeito depressor, né? Que ele vai fazer a pessoa conseguir dormir com maior facilidade. Então, quer dizer, cada uma dessas drogas tem um efeito de ação que pode ajudar algumas pessoas, né, a lidar com a sua angústia, né, sabendo que não é uma forma saudável de lidar, certo? E que aí isso vai trazer mais impacto ainda na relação dessa pessoa com aquelas, tá, da sua família. Então, quer dizer, a gente fica vendo essa situação acontecer, né? E quando elas fazem uso realmente em grande quantidade, é possível sim que no outro dia ela não se lembre que aconteceu, né? As substâncias tóxicas, elas têm esse poder aí, né? A droga, ela tem esse poder de ela chegar num limite de que o sujeito, ele não se lembra mais, certo? Daquilo que ele fez, né? No dia anterior. O álcool também tem esse efeito. Então, é possível sim que isso venha acontecendo. Então, o que me preocupa bastante nesse caso não é nem que a pessoa não se lembre no dia seguinte. É o quanto que essa pessoa
está se utilizando do álcool como uma forma, né, de enfrentamento, um mecanismo de enfrentamento durante o isolamento social e para lidar com as angústias e para lidar aí com as dificuldades que estão relacionadas com essa pandemia. Nós temos que desenvolver, estamos sendo forçados a desenvolver mecanismos de enfrentamento mais saudáveis. E é aí onde a gente fica muitas vezes procurando várias coisas, né? Eu vejo muitos psicólogos, muita gente sugerindo, né? Vá ler aquele livro que você tinha vontade de ler e você não fazia. Vá fazer uma pintura que você tinha vontade de pintar e não pintava. Vá assistir aquele seriado que você queria assistir e não conseguia. Tudo isso, né? São mecanismos, né, que a gente está para se utilizar um pouco mais do nosso tempo para gerar enfrentamento contra a pandemia, né? Mas isso tem que gerar uma reflexão e um fortalecimento interior, né? Então, se eu pudesse sugerir que tipos de filmes, que tipos de livros, eu iria achar bem interessante se a gente procurasse literaturas ou indicações que promovam aí, né, esses mecanismos de enfrentamento saudáveis durante esse período, né? Porque existem livros também, existem filmes também que podem nos deprimir mais ainda, que podem nos trazer mais preocupações. Um exemplo são esses documentários que existem aí de perseguição, documentário aí de crimes que a gente vê que no Multishow tem, esse tipo de coisa tem. Então, nesse momento, não é momento para estar assistindo esse tipo de programa, né? Não é momento para estar até a própria televisão veiculando esse tipo de coisa, né? Não é à toa que a gente está vendo um movimento de lives, porque isso é para gerar um mecanismo de enfrentamento. Então, e para gerar também uma nova rotina. Nós tínhamos uma rotina da semana, que a gente saía de casa para o trabalho, de casa para o trabalho, e no final de semana a gente poderia descansar e ter vida social. De repente, a gente tem a segunda-feira igual o sábado, até igual domingo. A gente dorme e acorda na segunda e na terça igual sábado e domingo. E o nosso corpo, ele tem uma programação aí. Quem aí no sábado e no domingo não sabe que o corpo é sábado e domingo e que não tem tanta disposição para trabalhar. Isso acontece. Quem não sabe que no domingo é dia de pizza, né? Quer dizer, isso acaba acontecendo. O nosso corpo, ele tem uma memória de sábado e domingo também. Então, eu arrisco até a dizer que essas lives, elas são importantes para a nossa programação social, né? De que sábado e domingo eu durmo um pouco mais tarde, de que sábado e domingo eu faço algo que tem a ver com música, que tem a ver com encontro, tem a ver com compartilhar, que tem a ver com, né, com assistir algo de qualidade que eu gosto. Então, tudo isso tem um papel muito importante, né, na nossa constituição subjetiva. E pouca atenção tem sido dada a essas rotinas aí do dia a dia, essas programações que a gente está vendo da nossa televisão, essas programações de rádio mesmo, e que aos pouquinhos a gente está começando a entender que elas precisam existir. Certo. Doutora Liane, porque dentro de casa, né, as pessoas estão sendo, muitas delas, né, estão cuidando dos filhos, estão em home office, trabalhando, estão cozinhando. Como é que você organiza o seu tempo nesse momento, hein? É um grande desafio, né? Porque a gente está falando de uma função cognitiva, como neuropsicóloga, né? Que eu sou especialista, ela é muito importante, chama funções executivas. E, ao contrário do que muita gente pensa, Rodrigo, não é a inteligência que faz da gente bem-sucedido e faz da gente rico, né? Tanto conhecido como financeiramente desenvolvido. Todo mundo acha que é o QI, que é o quociente intelectual, que é a inteligência. Se fosse assim, Einstein, quando era vivo, tinha sido uma pessoa extremamente famosa. E não foi isso que aconteceu. Hoje, o que a gente vê que os grandes CEOs das empresas e o que os grandes empresários têm bem desenvolvido são as funções executivas. E é o que está sendo muito exigido hoje, no momento de isolamento social dentro de casa. Liane, o que são essas... Diz aí pra gente...
Diz aí pra gente, então, Liane, o que são essas tal dessas funções executivas, né? Como o próprio nome diz, são funções, são muitas funções. Então, são funções que elas se juntam para alcançar uma meta com o menor recurso possível de tempo e de dinheiro. Então, eu sempre dou o exemplo do bolo de chocolate, né? Eu adoro chocolate, bolo de chocolate. E eu sempre digo assim, que se no meu aniversário a minha meta é ter um bolo de chocolate da Balu, não tô fazendo propaganda, né? Porque é o meu preferido. Às vezes, pro aniversário da outra fulana, é um bolo de chocolate lá da Noélia. E para outra pode ser lá da Paulina. E para outra pode ser lá do Y. Isso quer dizer que a minha meta do bolo de chocolate é diferente da dela, porque já é um local diferente. Então, para mim, não vou supor que a outra pessoa também tivesse a meta do bolo de chocolate da Balu, mas para mim, conseguir com o menor recurso possível e conseguir com o menor tempo possível, sempre vai ser diferente do que uma outra pessoa. Porque isso é muito pessoal. Isso diz respeito a onde eu moro, isso diz respeito a que ideias eu tenho. Então, você procura né? Hoje a gente procura se tem cupom do Barato Coletivo. Encontrei um cupom do Barato Coletivo para o bolo da Balu. Oba, então, menor recurso financeiro possível. A outra colega pode não ter tido essa ideia. Então, as funções executivas, ela requer tomada de decisão. Então, você vai decidir qual é a meta que você tem que alcançar. Requer uma organização e planejamento, né, de rotina, do dia a dia. Requer monitoramento e execução dessa meta. E ela requer um alcance dessa meta e uma flexibilidade para executar a meta até ela ser alcançada. Vou dar um exemplo. Estou indo buscar o bolo da Balu, bati meu carro. São 5h30, fecha 6 horas. Eu vou ter que chamar vou ter que chamar um monte de coisa e não vai dar tempo de buscar. Tem flexibilidade cognitiva, ela pensa assim, opa, minha irmã mora perto da Balu, será que ela não pode ir lá buscar? Opa, vou ligar pro Rappi para ele buscar e deixar aqui onde eu tô. Opa, você tem que segurar a ansiedade, a raiva de ter batido o carro para continuar executando a meta. Então, nesse momento, o que a gente mais precisa é funções executivas bem desenvolvidas, que é pra gente, a cada dia, estabelecer qual é a meta do dia. Então, a gente tem que ter pequenas metas do dia a dia e pequenas metas da semana. A gente não adianta fazer planejamento mensal em tempos de pandemia. O planejamento é diário e é semanal. Então, a gente acorda e a gente anota qual é a meta do dia, certo? E a gente vai fazer um pouco de organização de como lidar com as metas do dia. Os pais têm que se responsabilizar pelas metas do dia dos filhos. Né? Os pais têm que se responsabilizar pelas suas metas profissionais e os pais precisam se responsabilizar pelas metas da casa. Aí entra a organização entre os cônjuges para um se responsabilizar por uma coisa, outro se responsabilizar por outra. E aí onde entra também a flexibilidade para o imprevisto. De repente a criança começa a chorar uma hora que não era para chorar, que ele estava favorito, que você planejou, que você organizou, e você estava na sua cola lá, fazendo aquela reunião, você planejou tudo, mas ela deu chilique no momento da reunião. Você tem que ter funções ativas, flexibilidade cognitiva, para saber como lidar com esse tipo de situação. Então, esse momento está exigindo da gente a função mais importante dos grandes executivos, que a gente não foi muito ensinado, e a gente não desenvolve isso em escola e em faculdade. Então, nós estamos aprendendo ainda a se planejar, organizar. Estamos começando a entender que nesse momento de pandemia não existe meta para daqui a um mês. Existe meta para no máximo final dessa semana, né? Ou seja, levar a feira dos avós, ou levar a feira da sua mãe, né? Coisas desse tipo. A gente não pode, tá? Pensar vivendo um dia atrás do outro, porque também vai nos dar uma sensação enorme de angústia. De que você dormiu e acordou e não fez nada. Então, quando você acorda, ter sua meta bem estabelecida para o dia. Então, por exemplo, eu sou autônoma, eu atendo pela online, então eu sei quais são as consultas que eu vou fazer online, mas eu também tenho uma plataforma de cursos online onde neuropsicólogos fazem curso. E sou eu quem produz esse material. Eu tenho uma meta de tantos artigos que eu leio por dia que eu vou produzir material para os meus alunos. Então, você vai traçando essa meta diariamente.
justamente para que no final de uma semana você tenha alcançado uma meta maior, junto com um planejamento e uma organização. Nesse momento, Rodrigo, sem planejamento, sem oração e sem estabelecimento de metas diárias, vai ser difícil. Entendi. Doutora Liane, quando eu estou, quando eu estou em home office, se eu vou para o meu home office, né, meu dia de trabalho, se eu vou de pijama, a minha produtividade é lá embaixo. Diminui absurdamente. Mas eu me arrumo como se fosse trabalhar mesmo, e aí eu consigo produzir, doutora. Isso é um fenômeno, né? É um fenômeno de que o nosso corpo entende que pijama serve para dormir e de que cama serve para dormir. Nós estamos biologicamente programados para isso. Claro que não existe um gene para isso, mas nós fizemos isso ao longo de toda a nossa vida, né? Nós usamos pijamas para dormir. É que nem se a gente dorme de roupa, parece que a gente não dormiu direito. O contrário também é verdadeiro. Dormir com a roupa do trabalho parece que a gente não dormiu direito. Dormir no sofá, por mais confortável que seja o sofá, parece que a gente não dormiu direito. Nosso corpo, ele tem uma influência cultural muito grande e é onde as pessoas não entendem. Então, nesse momento de home office, é muito importante a gente manter o mesmo local onde você trabalha. Então, se você sempre vai para aquele lugarzinho, naquela cadeira da mesa, vá sempre para aquele lugarzinho, naquela cadeira da mesa. Não mude todo dia de lugar. Utilize sempre o recurso de ter uma rotina. Não mude a sua rotina diária. Mantenha horários de café da manhã, almoço e jantar. Horários de refeições, eles organizam o nosso dia. Eles nos permitem, né, que nesses buracos são momentos de produtividade. Quando a gente fica muito solto, E Ana, perdeu. Sem som, tá sem som. Tá sem som. Eu não estou lhe ouvindo. Tiro. Liana, eu acho que temos que sair e voltar de novo. Não. A doutora Liane saiu e vai retornar novamente. Eu vou também sair e vou pedir para os amigos voltarem também. Por favor, voltem novamente.